Meus caros e minhas caras amigas, né? Estamos em fevereiro ainda, no Brasil as coisas acontecem depois do carnaval, mas em Rondônia o processo político está muito antecipado, né? Muito mesmo. Normalmente em janeiro e fevereiro muita gente estaria ainda de férias, mas os candidatos estão procurando, os pré-candidatos estão procurando nominata, formar nominata, estão procurando se estabelecer em algum partido. O governador Marcos Rocha voltou a declarar no programa podcast Resenha Política do meu compadre Robson Oliveira que não é candidato ao Senado, que vai permanecer e que o sucessor que ele quer no governo é o prefeito de Cacoal, o Adailton Fúria, né? O Adailton ele é do PSDB, o Fúria é do PSDB, né? Do Kassab. E junto com o Fúria, articulando essa candidatura, está o Expedito Júnior, ex-senador, que foi cassado por compra de votos, ficou inelegível 8 anos, tentou várias vezes voltar à política, não conseguiu, e agora quer ser candidato a deputado federal. O companheiro do Fúria lá, o Expedito, né, o mentor da candidatura do Fúria, ele poderia entrar para o Guinness Book, né, o livro dos recordes, como o único político brasileiro, não sei se no mundo, né, brasileiro, que foi cassado por compra de voto, mas de uma maneira bizarra. Aparece o pessoal dele depositando o dinheiro da compra de voto num caixa eletrônico. Foram filmados. Eles pagaram pela compra de voto deles num caixa eletrônico, filmado. Nunca se ouviu falar de algo igual no Brasil, uma compra de votos assim, tão estranha, tão bizarra, tão esquisita. Isso rendeu ao companheiro do Fúria, o Expedito Neto, o Expedito Júnior, uma condenação à perda do cargo, perdeu o cargo de senador da República, perdeu por Burgas, ficou inelegível por 8 anos, depois disso foi candidato algumas vezes, não logrou êxito, perdeu a eleição, né? Então, lá do lado do Fúria está o governador, e o governador declarou no podcast Resenha Política que se o Fúria ganhar a eleição, é uma continuidade do governo dele, do Marcos Rocha. Agora eu tenho um pré-candidato, que é o Adailton Fúria, né, prefeito de Cacoal, e que eu sei que vai fazer um grande trabalho e dar continuidade aperfeiçoada ao trabalho que a gente vem desenvolvendo. Imagine, né? Então, se você estiver feliz e satisfeito com o atual governo, você já tem um pré-candidato, que é o Fúria, porque o próprio governador declarou que é uma continuidade do governo dele. Ele usou esse termo. Um eventual governo Fúria é uma continuidade do meu governo. Isso quem disse foi o governador. Nós temos o Marcos Rogério, que também é pré-candidato a governador, certamente com o apoio do Bolsonaro. O Bolsonaro está preso, né? Tá em cana, está preso, golpe de Estado. E ele é do PL, é pré-candidato a governador. E nos últimos dias ele deu uma entrevista bizarra também. Ele disse que a fonte de inspiração do governo dele, se ele ganhar, vai ser o Ivo Cassol. Ivo Cassol. Professor, trabalhador da saúde, funcionário público, população em geral. Dizem que no interior, ou até mesmo aqui na capital, o Cassol tem uma boa aprovação, né? Não sei, não conheço essas pesquisas aí. O fato é que o Cassol, a fonte de inspiração para o governo, um eventual governo do Marcos Rogério, ele é um cara que ele não pode ser candidato. Ele não pode ser candidato ao governo. E por que ele não pode ser candidato ao governo? Porque ele fraudou uma licitação e foi condenado a cumprir pena por fraude em licitação. Ele fraudou uma licitação para favorecer as empresas dele e foi condenado. Eu assisti inclusive o julgamento do Cassol. Houve vários recursos, vai e vem. No final ele levou um fumo e está inelegível. E é esse Cassol que é a fonte de inspiração para o governo, um eventual governo do Marcos Rogério. É a continuidade do atual governo. O outro se inspira no Cassol, que é inelegível, condenado e fraude de licitação. Mas nós temos o delegado Fleury, que recebeu aí as bênçãos
Léo Moraes. Mas diz o jornalista Robson Oliveira, que é muito próximo do Léo Moraes, que aquilo ali foi tudo protocolar, foi uma questão de educação, que aquele apoio ali foi só assim para inglês ver, que aquilo ali não está nada sedimentado, nada costurado, nada definido. E eu acredito. Então, o Fleury não é, por enquanto, alguém que possa ser contado verdadeiramente entre os pré-candidatos. Ele é pré a ser candidato, se é que existe isso, né? Aí nós temos o Hildon Chaves, que tem um partido horroroso aí, esse PSDB, que já morreu e ainda não sepultaram. Aí dizem que ele vai para o União Brasil, está correndo por aí, andando pelo estado, para ver se viabiliza a candidatura dele, né? Anda ele e o Lindomar Sandubas, não sei se vocês já ouviram falar desse cara aí, mas é chegado do Hildon Chaves, eles estão andando aí para ver se costura essa candidatura. Tem o Expedito Neto, que é filho do Expedito Júnior. O Neto, ele é o pré-candidato do PT ao governo, com as bênçãos do presidente Lula. O Neto, que votou contra a Dilma, para o impeachment dela, fez um discurso, um breve discurso, dizendo que estava votando ali contra a corrupção do PT, né? E hoje é o pré-candidato do PT a governador, Expedito Neto, que é filho do Expedito Júnior. Então eles estão com um pé em cada canoa. O Expedito pai na canoa do Adailton Fúria e do governador, o Expedito Neto na esquerda, né? E tem um detalhe, lá do PSD eles vão se opor ao Flávio Bolsonaro. O governador já é anti-Bolsonaro, ele abandonou o Bolsonaro, ele foi eleito em 2018 pelo Bolsonaro, o governador Marcos Rocha, mas já se afastou do Bolsonaro desde 2022. E o PSD do Fúria, do Expedito e do Marcos Rocha vão se opor ao Flávio Bolsonaro aqui, eles vão apoiar outro candidato, que é um dos candidatos do Kassab, ou o Ratinho Júnior, ou o Leite do Rio Grande do Sul, ou o Caiado. Então, esse é o quadro. E temos, por último, aí o Samuel Costa, advogado, trabalhador das causas sociais, ele sempre foi candidato a baixa votação, ele é da Rede Sustentabilidade. Esse é o quadro eleitoral que nós temos, né? Então, eu sou o jornalista Rubens Coutinho, do site Tudo Rondônia.